Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito da fala de um suposto pastor, né, em um podcast, junto com o deputado Nicolas Ferreira, onde o pastor disse que os crentes precisam orar a Deus, né, para que Deus arrebente a mandíbula de Lula, para que Deus ponha enfermo, né, ponha enfermidade sobre os ministros do STF. Cara, eu fico raciocinando, velho. O quanto foi prejudicial ao Brasil essa união da política com a religião. Isso não é de hoje, mas teve esse fenômeno teve seu auge, né, o seu cataclisma agora não agora, né, mas anteriormente com a eleição de Bolsonaro, né, e com o bolsonarismo, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu com o nosso país, né? O quão mal o bolsonarismo foi ao Brasil, né? O quão prejudicial o bolsonarismo foi, né? E ainda permanece sendo ao Brasil a idolatria, a mistura, a fusão da religião, né? Com a política, né? O quanto foi prejudicial, né? O tanto de malefícios. Na verdade, foi uma fusão, foi uma fusão não só de religião com política, né? De conservadorismo, né? Enfim, muitas coisas que aconteceram nesse governo Bolsonaro. Mas a gente vê, cara, o quanto esses pastores, esses supostos pastores, são anticristo, anti-evangelho. Eu não estou dizendo aqui, cara, que as pessoas que creem em Jesus, que seguem o evangelho, tem que ser pessoas imbecis, pessoas com uma suposta falsa bondade, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, pessoas abestalhadas. Não, eu não estou falando isso. Né? Jesus falou que tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas, cara, prudência e maldade são coisas diferentes. Embora eu discorde do governo de Lula até a alma, não só do de Lula, como do Bolsonaro também, né? Eu discordei, assim, quando ele começou enfim, descumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu discordei terrivelmente. Assim como eu discordo de Lula também, terrivelmente. Mas Jesus não nos ensina, cara. Esse pastor está preso no Antigo Testamento, né? Esse pastor está preso na antiga lei, né? Está preso ali na ignorância, no sangue do Antigo Testamento, né? Algo que Jesus veio para trazer a graça. Mas como eu estou falando, não estou falando que Jesus não nos mostra a vida, a dificuldade da vida, não. Ele falou que o reino dos céus é tomado à espada. A gente sabe disso. Existe dificuldade na vida, né? Não é porque você segue a Cristo que você vai ser um alienígena, um extraterrestre, vai ser melhor do que os outros. Não! Existe dificuldade para todo mundo. Mas Jesus de forma alguma ensinou maldade. De forma alguma ensinou crueldade. Né? Existe uma passagem no Novo Testamento, cara, onde Jesus foi pregar em uma certa aldeia com seus discípulos, né? E aquela aldeia não quis ouvir a Cristo, não quis, não deu crédito à palavra de Deus. E Pedro disse, olha, Senhor, o Senhor quer que a gente ore aos céus, ore a Deus para que desça fogo do céu e consuma a todos? E Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito vocês sois? O Filho do Homem não veio condenar a alma dos homens, mas ele veio trazer salvação. Então, cara, as pessoas estão tão cegas pelo bolsonarismo, pela política, pela idolatria, que não enxergam a palavra de Jesus. E como eu falei, por mais que eu discorde de Lula, né, em 1 bilhão de coisas, mas orar para a maldade de outro ser humano, cara, isso não é evangelho, isso é satanismo, cara. Isso é magia negra. Como é que eu posso orar eu sendo discípulo de Cristo? Eu professando a fé no Evangelho em Jesus. Como é que eu posso orar a favor de um mal de alguém? Eu não estou dizendo aqui, como eu já falei desde o começo, que você tem que ser... tem que ter uma suposta bondade falsa. Não estou dizendo que você tem que ser abestalhado, que você tem que ser imbecil, não. Haja com sabedoria. Vote nas pessoas certas. Né? Diga não à corrupção, às coisas erradas, sim. Isso está correto, mas não desejar o mal ao próximo, cara. É difícil, a gente sabe disso. A pessoa faz mal, nos fazer mal e a gente perdoar, a gente prosseguir. Mas o evangelho é isso. Jesus não ensinou outra coisa. Isso é o básico do evangelho, é o basilar. É a coluna principal do evangelho, é o perdoar. É não desejar mal ao outro. Cara, e vem esse cara, esse suposto pastor, desejar mal
A forma com que, a maldade com que ele fala isso, cara. A vontade de ver o mal do outro. Olha o evangelho que essas pessoas estão aprendendo, velho. É algo extremamente revoltante. É algo extremamente triste, porque a gente vê que as pessoas estão a quilômetros distante de Jesus. Só há interesse, cara. Não pense que aquele político que tá ali, que supostamente é cristão, né? Que bota ali uma máscara para dizer que é conservador, para dizer que é da família, para dizer que é cristão. Cara, eles só estão preocupados com o próprio bolso, com interesse, com influência e com poder. As pessoas precisam abrir os olhos para isso. E você vê a maldade com que o cara fala isso, velho. Orar a Deus para que o outro seja posto num leito de enfermidade. Cara, pelo amor de Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça. É o evangelho do favor. Do favor imerecido. Pelo amor de Deus, cara. Se Deus quiser tratar com alguém de determinada forma, com que aquela pessoa possa passar por dificuldades, enfim. Isso aí é algo da pessoa com Deus. É algo de Deus com a pessoa. Deus, ele é infinito, ele é livre para fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas ele não me ensinou a orar para que eu possa ver o mal do próximo. Não, cara, isso não é evangelho, isso não é Jesus, isso é magia negra. Vocês, infelizmente, eu não estou generalizando, mas muitas igrejas hoje, muitos supostos pastores hoje, estão ensinando magia negra dentro das igrejas. Maldade, orar para que Deus pegue o outro, para que Deus mate o outro, para que Deus acabe com o outro, para que Deus tome do outro e dê para mim. Cara, pelo amor de Deus, aonde está Jesus no meio disso? Aonde está o evangelho nisso? Não há evangelho nisso. Há apenas interesse, maldade e crueldade. Essas pessoas estão presas no Antigo Testamento, na antiga lei, a qual ninguém seria salvo pela antiga lei. O próprio Jesus falou isso. É impossível alguém ser salvo através do Antigo Testamento. É necessário que venha a aliança do Novo Testamento para que possa haver salvação. Eu posso outro dia aqui fazer um vídeo falando sobre isso mais detalhado, enfim. Mas, cara, isso é o básico do Evangelho, o básico de Jesus. É perdoar o outro, é não desejar mal, não desejar maldade na vida do outro. Por mais terrível que ele seja, às vezes a gente tem que ser sincero que a gente às vezes tem maus sentimentos. Às vezes a gente vê crueldade, a gente se revolta, porque a gente não... Jamais que uma pessoa do Evangelho vai se conformar, né, com uma maldade no outro. Não! Jamais! Mas o Evangelho nos ensina algo totalmente contrário ao que esse pastor falou. Então, cara, é revoltante, é lamentável e é triste ver que algumas igrejas, e infelizmente eu não estou generalizando, né, como já falei, mas alguns lugares chamados igrejas, com algumas pessoas supostamente chamados pastores, estão ensinando essas atrocidades a algumas pessoas. Então, cara, é lamentável, é triste, né, que a gente veja isso, que a gente perceba a maldade, né, em pessoas que se dizem do Evangelho, do amor e de Cristo. Então, meu irmão, é lamentável, é triste, tá bom? Que Deus possa ter misericórdia da vida desse pastor, né? Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas também, né? Nesse país, nessa situação em que nós nos encontramos, né? E que as coisas possam vir a melhorar, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, dá o like, mostra um amigo teu, tá bom? Para que a gente possa crescer juntos, para que nós possamos crescer, para que possamos ter força e vez e voz, para que o povo possa ter vez e voz também, né? Para que a gente possa expressar nossas dificuldades através desse canal, tá bom, meus amigos? Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe.